Bem-vindos ao Diversidade Artística. Eu me chamo Jeff, estou com Vitória aqui como co-apresentadora. E o entrevistado de hoje é o Diego Otávio, multiartista Diego Otávio. Seja bem-vindo ao programa. E, Diego, eu acredito que não exista nenhuma pessoa melhor para contar sobre sua história e trajetória na arte, como tudo isso começou e como está até hoje, do que você. E estamos muito felizes em ter você aqui no estúdio. Conte para nós como tudo isso começou. Então, Jeff, é um prazer, né? Vim aqui falar sobre um pouquinho da minha trajetória artística, né? Como artista de Paudalho, da zona da Mata Norte, certo? Do interior. E assim, a minha trajetória artística começou ainda muito cedo, porque a gente tinha nas escolas do município alguns projetos que chamavam-se Feira de Artes e Feira de Cultura. Eu costumo dizer hoje que isso ainda é uma oficina, era uma oficina que moldava, né, os artistas, porque assim, eu acredito que a escola ela seja o ponto inicial para que a gente conheça a arte, a gente conheça a história e assim, a oportunidade que a gente tem, certo, sendo da periferia, é de realmente conhecer isso dentro das escolas, que a gente sabe que muita coisa não consegue chegar ao nosso alcance. Certo? E assim, na Escola Tancredo Neves, aqui no bairro, muito próximo de minha casa, né, nós tínhamos professores e professoras excelentes que incentivavam realmente a arte, certo? A gente passava o ano inteiro pensando no que é que a gente ia apresentar no final do ano e como é que a gente ia fazer, né? Eu sou assim, cria realmente da arte na escola, certo? E assim, não só eu, mas como muitos artistas de Paudalho também fomos descobertos, né? E fomos apresentados a arte ali dentro daquele lugar. E assim, eu sou muito grato a muitas professoras que se tinha um coral, vai chamar Diego para fazer o coral, se tinha um pastoril, vai chamar Diego para fazer o pastoril. Na Feira de Arte a gente elaborava peças enormes, né, com conteúdo lindo e maravilhoso, tendo o acompanhamento de todo mundo, assim, de diretores, professores, enfim. Era uma família mesmo na minha época, isso eu posso falar disso na minha época, que foi daí que eu tive o primeiro contato, sobretudo com teatro e com uma dança, certo? E daí pra lá, assim, eu fui mergulhando cada vez mais, né? Fui em busca de algo maior, porque, como você sabe, aqui no interior a gente não tem essas possibilidades, né? Eu ainda muito jovem, de família muito humilde, né? Mas aí eu trabalhei muito para estudar balé clássico em Recife, para fazer cursos de teatro, né? De literatura, de poesia, de pintura, enfim. Eu amei tanto o que fazia que eu não me prendi só em um segmento. Na realidade, quando eu me deparei, hoje eu tenho 35 anos, eu me deparo um artista de vários segmentos, né, de várias vertentes, mas daí foi uma construçãozinha pequenininha que começou no Tancredo Neves e daí para aí eu mesmo fui buscando novos caminhos, fui para a capital fazer cursos e é isso, né? Esse aí é o início. E foi aflorando tudo É. e eu lembro das feiras de ciências que tinham no Tancredo. Provavelmente É. eu era da época que você também estava lá Uhum. e era muito legal. Tinha nas feiras de ciência tinham interpretações, né? Você abria uma sala e tava rolando lá uma interpretação de 30, 40 minutos. Era um teatro realmente ali de adolescentes e era muito bacana, era uma coisa muito legal. Eu Muito, muito gostava bacana muito. mesmo. Demais. E isso só mostra, né, Paudalho como berço de diversos artistas e que isso muitas vezes a gente nem percebe, mas começou lá no incentivo, na aulinha de arte lá, no Uhum. incentivo de não, vai, vocês conseguem, feira de ciência e tinha um monte de coisa e a gente acaba nem percebendo. Eu mesmo nunca tinha feito essa relação, eu posso dizer, e participei já, mas tipo, realmente ali de uma forma mais singela, a gente mais novo, mas já é uma forma de incluir a gente em fazer algum processo artístico Uhum. e me trouxe boas lembranças disso. Eu gostei. Uhum. É. Você fez cursos você citou aí, de pintura, de poesia, de literatura, o balé clássico, que foi o primeiro que você citou, pareceu que foi talvez uma porta de entrada, não sei. Conta um pouco sobre isso. Então, Jeff, balé clássico para um menino do interior é muito difícil, certo? E assim, a gente passa por tanta coisa, por preconceito dentro de casa, na rua, enfim. Quando eu fui estudar balé clássico, eu tive que pegar frete na feira e trabalhar em São Severino dos Ramos, porque ninguém sabia que eu estava fazendo balé clássico. Acho que quando minha mãe veio saber, eu já estava no festival do final de ano,
né? Eu saía daqui, não sabia nem onde era Recife, mas iam com alguns amigos e que me ensinaram o caminho. Pegava um ônibus da 1002, descia na Conde da Boa Vista, atravessava de um lado para o outro, para o Colégio Nobre, que graças a Deus eu me topei com um projeto social que tinha dentro dessa escola, né? E que a gente no interior não tem muita condição financeira, nem tinha naquela época, daquela idade, né, de custear um curso desse. Aí tive essa oportunidade onde eu só conseguia fazer o dinheiro da passagem mensal, era aquela coisa contadinha, e eu só sabia parar ali, atravessar a rua, pelo Beco do Estudante, ir pro Colégio Nobre e voltar, pegar o mesmo ônibus para Dantas Barreto e voltar. Então, assim, eu acredito que era um sonho, conseguir realizar esse sonho. Esse sonho foi muito forte por conta da dificuldade que eu passei. E porque eu fazia escondido, né? Aí, assim, quando o pessoal descobriu, eu deveria ter falado antes, né? Sim. Que foi uma coisa assim, ah, que lindo, não sei o quê. Eu esperava que não vai fazer, não sei o quê. Mas que lindo, não sei o quê. Aí, assim, esse sonho é o que mais pesa, porque eu era muito novo, mas eu já tinha certeza do que eu queria, tá? Ao contrário de algumas pessoas que deixa um sonho pelo meio do caminho por conta da dificuldade, eu fui correr atrás dele. Aí, através do clássico, aí eu conheci vários outros projetos sociais, que eu não me recordo nem mais o nome, que eu acredito que tinha de 12, 13 anos, por aí, né? Mas, assim, fiz teatro nos Coelhos, que eu não sabia nem onde era, o povo dizia, vai pros Coelhos em Recife, não sei o quê. Não queria saber, eu queria saber que eu estava indo, que estava indo me capacitar. Não tinha esse entendimento de capacitar. Ah, não, eu vou me transformar um ator, um bailarino. Não, eu queria simplesmente fazer o meu sonho. Quando a gente amadurece, aí a gente vê que realmente, involuntariamente, a gente foi buscar algo que realmente é uma formação, algo que realmente é plausível para a vida da gente. Mas eu fui porque eu queria, não para ser um profissional, porque na época eu só queria realizar o sonho, né? Essa perspectiva todinha depois de ser um profissional da dança, do teatro, da literatura, enfim, são tantas coisas, do desenho, né? Enfim, é muita coisa. E essa formação, ela foi sempre no Recife, assim, sempre não como um 100%, mas o começo de toda essa formação foi você indo pro Recife, pra Boa Vista, pegando 1002, chegou aí pros Coelhos, pra essa parte também, deve ter Isso. conhecido outros lugares por lá, mas Isso. sempre você buscava lá porque não tinha algum aporte aqui. Então, Jeff, a gente sabe que a realidade do interior é muito difícil, principalmente quando a gente começa a falar em arte. A gente não tem acesso, certo? As poucas pessoas que têm acesso é porque têm uma condição financeira, né, o maior, o mais estável, e a gente que é muito de periferia, que é de uma família realmente humilde, né, é muito difícil a gente conseguir, certo? Então, tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que buscar na capital, porque Pau Dali não tinha, certo? Muito difícil, a gente sabe o quanto é difícil, certo? Ter acesso a essas informações, ter acesso à arte, né? E assim, Recife eu via como um leque muito aberto, muito perigoso, sobretudo, mas um leque muito aberto para tudo. Ou seja, quando eu entrei na aula de clássico, que foi uma peleja para descobrir onde é que tinha uma escola, aonde é que aceitavam meninos, que na cabeça da gente não se aceitava meninos, mas na realidade eles precisavam de meninos. Acho que por isso que os projetos sociais abriam muito pra gente, né? E assim, as outras portas foram se abrindo, eu fui vendo grupos de teatro e a gente sempre é convidado, gente, vamos fazer uma aula ali, uma aula aqui, aí uma aula pra isso, uma aula pra aquilo, e a gente vai abrindo esse campo, coisa que no interior a gente não encontra, certo? Hoje em dia a realidade mudou um pouco, né? A gente encontra aulas de balé, a gente encontra aulas de música, né? Onde todo mundo está tendo acesso, mas na minha época não existia isso por aqui, né? Era muito difícil. Tinha algumas ONGs, certo? Tinha uma ONG chamada SEAC, eu não sei se era uma ONG, se era uma associação por conta do tempo. Era uma associação. Uma associação, não é isso? E que a gente tinha aulas de pintura, aulas de desenho, aulas de corte e costura, e eu ministrei oficina de pintura ainda sendo adolescente, para um grupo de adolescentes, porque eu já era bem avançado, certo? Já praticava muito, e a gente se juntava e tinha essa troca,
né? E passaram vários artistas aqui, como o Will, Emanuele, um monte de gente que conheceu, que foi, assim, maravilhoso o contato na época, porque eu tinha uma bagagem pequena, ele tinha uma bagagem pequena, a outra tem outra bagagem, e outros, e a gente conseguia trocar informações ali dentro, mas era algo muito, assim, ainda, como eu posso dizer, muito prematuro ainda, né? Desbravando caminhos, né? Era uma junção mesmo de coisas, né? De pessoas querendo, junto com o pessoal da coordenação que nos fornecia tinta, pincel, tecido. Isso era muito importante, porque a gente não tinha condições financeiras para ter esse tipo de material. E às vezes material sofisticado que a gente nunca imaginava que ia trabalhar um dia. Entendeu? Mas é isso. E ter acesso com isso logo cedo é bem importante também, né? Bem importante. O SEAC que o Diego acaba de falar era uma das pessoas que fazia parte da diretoria, da curadoria de alguma coisa. E era bem do ladinho aqui, gente. Esse estúdio aqui, o SEAC era aqui do outro lado. Então Daqui do outro aqui lado. tem uma conexão com a arte muito grande. Esse lugarzinho aqui, a gente tem essa sede de alimentar, de trazer, de informar de uma forma que eu não consigo explicar. Uhum. De onde vem essa energia de É. vamos trabalhar com isso. E é muito legal. E eu nem sabia que você tinha ministrado na época algum curso aqui Ministrei. relacionado a isso. E assim, na minha trajetória na questão da costura, eu sempre fui muito curioso, por isso que eu aprendi muito, certo? E a gente fazia aula no primeiro andar de pintura. Aí juntava eu e o Will, a gente ministrava aula para algumas outras pessoas, algumas outras. A gente era mais que adolescente, assim, tipo, a gente tinha 15 anos, ou tinha 11, 12, e a gente já fazia essas aulas. E eu via de cima as mulheres costurando embaixo, né? E eu já queria, porque eu já desenhava lá escondidinho nas minhas folhas de caderno, tudinho, já criava meus croquis, enfim. E era aquela mistura toda. E foi um dos primeiros contatos que eu tive com costura, foi aqui, porque quando as mulheres saíam, eu descia, e Dona Ceci, junto com Dedé, costurava, né? E eu via muito um monte de corte de tecido, um monte de molde, vogue, você não sabia nem para onde ia, né? E assim, esse aprendizado, só em olhar eu já estava aprendendo, certo? E eu era muito curioso, dizia, deixa eu ir para aquela máquina, não sabia nem como é que funcionava, certo? Mas ia e conseguia desenrolar as pequenas coisas para mim, eu chegava em casa parecendo assim, que eu tinha ganhado na Mega Sena. Cada dia eu chegava com uma novidade diferente, porque o espaço ele não tinha só pintura, tinha luta, tinha dança, ministrei oficinas de dança ainda. Depois eu acredito que uns 2, 3 anos que eu estava estudando dança em Recife, ainda ministrei na 22 de novembro pelo SEAC. Oficinas de dança onde a gente tem um aparato todo, tudo. A associação, ela conseguia, né, manter aquele grupo. Foi bem interessante esse período, né? E é um período lá atrás, ainda que eu diga assim, de adolescente mesmo, né? Mas é disso aí que a gente tá aqui hoje, Sim, né? coisa de 20 anos atrás, né? No mínimo, por aí. que É começou. por aí. Pegando esse gancho que você falou, que você tinha aulas de dança lá em Recife e você fez oficinas aqui. Então você pegava o seu conhecimento do que você fazia em Recife e trazia pra cá de alguma forma, né? Você trouxe no SEAC, é o nome SEAC? É o SEAC, é. Mas também em outros lugares você trazia esse conhecimento? Sim, as primeiras oficinas de dança foram pelo SEAC, porque a gente não tinha som, a gente não tinha nada. Eu me lembro que o seu Josimar foi e comprou um som, que pegava, eu não sei, na época parece que ele estava iniciando o pendrive, sei que a gente dava aula no CD. Aí assim, essa foi a primeira porta, foi uma turma grande, gente. Uma turma maravilhosa, de gente de tudo que é lugar, Primavera, Dois Irmãos e isso. Aí fez parceria com a sede da 22 de novembro e as aulas eram lá, certo? Aí depois disso aí, quando eu já tinha feito assim uns 5 anos, 5, 6 anos de balé clássico, eu abri escolinhas, aí dei aula na Rua da Mangueira, na ASCAN, que era a Associação de Artesãos da Rua da Mangueira, que junto a essas associações a gente dava oficina, eu já dava oficina de costura, isso depois de 5, 6 anos, oficinas de balé clássico para as meninas da comunidade, todo esse conhecimento a gente passava gratuito, certo? A gente não tinha ajuda de custo sobre nada, a gente tinha sim todo o apoio para levar, para trazer, até porque a gente ministrava mais isso à noite, que é quando tinha tempo, certo? Mas sempre trazendo conhecimento, montando os grupos, aí a gente dava aulas às meninas do Lixão do Orá, né? Enfim, a todas as comunidades, porque
ficava tão distante, mas assim, a Rua da Mangueira, quando eu já fui para a Rua da Mangueira ministrar aula, que tinha uma quadrilha chamada Balanço Missionário, que era de Teresa Valentim, foi a partir daí que a gente começou a ministrar aula com o pessoal da Balança e depois abriu para a comunidade, abriu para a Rua da Mangueira. E a gente já fez trabalhos lindos de clássico. Lógico que não foi uma formação, porque a gente sabe que precisa de todo um aparato, mas assim, é apresentar para esses jovens, esses adolescentes, que eu também era jovem adolescente na época, né? Só que eu sempre fui assim muito maduro para a coisa, sempre busquei muito, entendeu? Aí muitos viam uma referência muito boa e as mães iam e assim, enfim, era uma junção de comunidade com os adolescentes, com as crianças, com os pais, com as mães, enfim, era maravilhoso. E sempre assim, trazendo esse conhecimento e apresentando esse conhecimento de uma forma assim bem simples, bem humilde, com E todo o carinho do acessível, mundo né? e acessível. Não precisava de uma burocracia tão grande, né? Mas assim, a gente já fazia aulas de balé clássico sem barra, sem espelho, pegando na parede, usando as técnicas dos exercícios. Enfim, tudo no improviso, né? Mas sempre trazendo, até hoje. Isso é muito bacana, porque é pegar o conhecimento que você tem e vou colocar aqui com o que eu tenho, com o que eu posso, Uhum, e não se limitar a achar que precisa ter um espelho, que precisa ter uma barra para começar iniciando, e aquela oportunidade que você não teve lá no começo, né? Você uhum. buscou ela. Aí você normalmente tem pessoas que têm a oportunidade, tem pessoas que buscam a oportunidade. É Você isso. saiu daqui, foi para a cidade procurar essa oportunidade, cidade grande, capital, né? Mas você, quando pegou esse conhecimento, você já veio aplicar aqui. E eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que um ser pode fazer. É É. transbordar seu conhecimento de forma suave, de forma íntegra também ao mesmo tempo, de forma sem ter. Não tenho interesse, eu só quero que outras pessoas tenham a oportunidade que eu não tive, ou que tiverem interesse me procurem para eu poder ajudar. Eu acho real, eu acho não. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. E o segmento era esse mesmo, tá? Porque a gente sabe da dificuldade. Dificuldade. Mas a partir do momento que eu posso proporcionar certo conhecimento, passar valores, isso e aquilo, eu nunca me opus para nada. Até porque não tinha um pensamento de ser um profissional. Voltando para o início. Eu tinha o desejo de realizar meus sonhos. E através dos meus sonhos eu sabia que tinha vários Diegos que precisavam ter conhecimento sobre aquilo. Vários Diegos e vários Diegos que tinham o sonho de fazer e não tinham condições, né? É tão tal que assim, aonde a gente fazia as oficinas era sucesso. Lotava porque era algo muito novo na nossa cidade, era algo que muita gente realmente não tinha acesso. Até as pessoas que tinham condições financeiras, que poderiam fazer em Recife, fazia tudo, vinha fazer comigo, depois fazia com uma outra professora que foi fazer aula comigo também, entendeu? E assim, passar mesmo o que a gente sabe, passar conhecimento, que eu acho que o artista tem esse dever para que não morra com a gente. Certo? A gente tem que passar mesmo, certo? Perpetuar isso, né? Perpetuar e realizar sonhos. Eu ainda tô lá nos sonhos, certo? A cada dia eu busco um sonho novo e eu divido esse sonho. Hoje na minha profissão, as pessoas às vezes fazem assim, tem muita gente que vai ensinar, mas não ensina o chamado pulo do gato. Eu ensino o pulo do gato, certo? E o pulo do outro gato, porque eu sei que cada vez mais que eu estou ensinando, eu realmente estou aprendendo com aquilo. Então, comigo não tem essa questão de segredo, não. Se é para ensinar, a gente tem que ensinar de A a Z. E acabou-se. Tem que ensinar segredo, detalhe, Isso. pequenininho ali. Aqui tem essa manha, dessa forma eu faço assim. Quando tá dando errado, eu sigo esse caminho. Eu também gosto de ensinar e aprender assim. Eu gosto de quando aprender, as pessoas do outro lado tentem de alguma forma, me ensinar até como ela tá pensando aquilo. Justamente. Porque eu não vou pensar igual ela, mas vou saber pelo menos a linha de raciocínio que ela... E fazer essa pessoa ter o próprio pulo do gato, né? Exatamente. Criar as suas estratégias pra poder atuar naquilo. Exatamente. Então aí eu vou e aí você tá dizendo que você já transpassa isso para as pessoas, transborda, e eu acho que é isso que faz o diferencial até tanto do artista quanto da pessoa que tá lá buscando conhecimento e aprendendo algo novo. É tentar tá interagindo com essa forma de como ele lida com aquilo, como ele pensa, por que ele faz aquela escolha. E isso é muito legal. É muito legal mesmo, que a gente aprende muito, a gente ensinando, a gente aprende mais, né? E tem que ensinar com segurança, porque no mundo há espaço para todo.
certo? O sol tá aí brilhando e que queime nossas cabeças, Verdade. né? E assim, tem muita gente que retém muita coisa. Cada um com seus motivos. Eu, nada. Eu vim para aqui, eu sou simplesmente um instrumento, porque eu tenho Deus como uma fonte de energia boa, limpa e pura, que me presenteou com tudo isso que eu sei, certo? Eu sei hoje pintar, bordar, desenhar, costurar, dançar, decorar, enfim, esculpir, modelar, porque Deus me deu de presente. Hoje em dia, se eu tivesse condições financeiras, eu faria tudo isso de graça, entendeu? Não cobraria nada, mas todo mundo sabe, a gente não pode ser hipócrita, porque a gente precisa se manter, Sim. certo? E assim, é transformar tudo isso em uma profissão, né? Eu tenho 35 anos hoje e eu sou um dos poucos artistas que aos 35 vivo de arte. Desde 9, 10, 11 anos eu já vivo de arte. É decorando um bolo ali, é não dando certo, é criando as minhas possibilidades, é criando a minha metodologia. É sobre isso que eu digo a você, porque a gente tem que ensinar o pulo do gato. Porque a maioria das coisas eu fui autodidata, eu aprendi de mim mesmo olhando alguém fazendo. Então eu criei um caminho, certo? Criei um caminho na costura, criei um caminho na pintura, certo? A única coisa que eu digo assim que a formação teve que vir porque o balé clássico ele é muito rígido, a gente realmente tem que estudar. Mas no mais, as outras artes, por exemplo, a primeira vez que eu peguei um pedaço de barro para moldar, eu já estava moldando uma bailarina com estética bonita, com isso e com aquilo, assim, do nada. Então, assim, eu sou muito grato pela cabeça que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho, porque eu sei que foi me dado assim de presente, né? E assim, e quero passar muito, tá? Muito, muito, muito. Quem tá do meu lado sabe que eu digo assim, vem aqui, fazer assim, você pode fazer, você consegue fazer, vamos para isso, gosta disso, é incentivar e Incentivo tentar. faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo, né? E teve coisas que eu não tive, mas que hoje passo, que hoje dou, porque a gente sabe o quanto é difícil. Sim, com certeza. O quanto é difícil. E eu acho que naturalmente também, você citando que, como você está citando o pulo do gato, né? Eu acho que naturalmente você foi percebendo que se envolver em uma arte só, talvez não fosse um caminho que conseguisse lhe sustentar. Por isso que a parte do multiartista, né? De vou pintar, vou Uhum. decorar um bolo, vou fazer uma escultura, vou costurar uma roupa, vou dançar, vou me apresentar, vou interpretar. E o fato de você ser multiartista e conseguir ser multiartista com excelência, posso dizer assim, não sei em todas as áreas que você atua, mas na grande maioria, com certeza você deve ser bem excelente, lhe traz essa possibilidade de estar envolvido em várias artes e conseguir custear, e custear no sentido de viver, custear seus custos mensais, né? Pagar seus custos mensais, comida, energia, internet e outras coisas, lazer, sair, comemorar alguma coisa. Isso só mostra como também a arte, de certa forma, ela é enriquecedora, mas não é tão valorizada, porque se fosse valorizada, se você se formasse em uma coisa da arte, duas coisas da arte, você conseguiria se manter, feito outras profissões. O engenheiro se formar e ele executar aquilo minimamente como ele aprendeu lá, fazer os cálculos, ele vai ter emprego, sabe? Se a pessoa se formar em tecnologia, vai ter um emprego. Se a pessoa se formar em música, vai ter um emprego. Se a pessoa se formar em teatro, vai ter um emprego. Né? Se formar em dança, vai ter emprego aonde? É. Então, ou você dá o seu pulo dos gatos, como você está trazendo, e tenta misturar todos esses aprendizados com outras coisas, e sempre que possível conectando isso com a tecnologia, vai ampliar a sua possibilidade de fonte de receita. Isso é muito triste de estar falando, mas ao mesmo tempo também um ponto para os artistas observarem e perceber que precisa realmente estar abraçado com várias outras coisas para conseguir em vários momentos da sua vida. Nesse momento isso está em baixa, mas aquilo está em alta, eu consigo atuar ali também, depois eu consigo atuar ali também, consigo atuar assim, e conseguir atuar o ano todo trabalhando de alguma forma. É bem isso. É bem isso. Tem um professor, né, que no meu curso eu faço teatro, e aí ele fala que ele viu no teatro uma porta enorme, porque o teatro é uma das artes que mais envolvem contra as artes, né? Tem o figurino, que vem a costura, tem a maquiagem, tem um intérprete, né? Tem o escritor que escreve dramaturgias, então é uma porta bem grande. E no meu curso é licenciatura, então você vê que não tem uma graduação em teatro porque não tem oportunidade. Já tem pouca oportunidade para quem faz licenciatura, imagine para quem faz, né, graduação. Então é uma coisa realmente bem
E Sabe? até a graduação, pelo visto, é voltada para você estar inserida ensinando, Acho repassando. É isso. Mas é isso. Você viu também o teatro como uma. Quando você entrou, como uma. Nossa, aqui tem muita coisa que eu posso desbravar. Não, como eu volto a dizer do início, não era para ser profissional, não era para ganhar dinheiro, era simplesmente para estar, Para aprender, para estar envolvido. para estar envolvido. Não tinha essa consciência. Porém, eu já ganhava dinheiro fazendo maquiagem, bordando figurino, agora muito involuntário, sem muita perspectiva. Por exemplo, hoje eu posso chegar e dizer assim, eu entro no teatro, eu sei as possibilidades que tem ali. Som, iluminação, áudio, maquiagem, figurino, até o piso, linóleo, isso e aquilo. Eu sei. Mas aí foi um caminho construído sem muita intenção. Sem muita intenção. Mas é como eu digo assim, veio como um presente. Por quê? Eu precisava ter um figurino para me apresentar no clássico no final do ano. Certo? Eu precisava ter sapatilha nova, eu precisava ter uma maquiagem. Era o básico. Né, gente? Quem ia abordar meu figurino? Quem ia fazer meu figurino? Né? Do nada, eu tive várias parcerias de amizade com vários artistas, que eu digo que eu sou uma coxinha de retalho também. Né? Todo mundo tem uma influência de alguma coisa. Eu tive influência, graças a Deus, de várias pessoas. Assim. Aí trabalhei um período com Carlos Barbosa, onde ele fazia meu figurino do clássico e eu bordava. Só que eu já costurava por aqui, pelo SEAC. Pouca coisa, pouquíssimo, muito tímidas coisas. E quando eu fui trabalhar com ele, era outra visão, era uma visão mais artística da coisa. Eu já desenhava. Ele era um grande desenhista de moda, de figurino, disso, daquilo. E assim, a gente vai conhecendo com o tempo pessoas que vêm no lugar, que vêm na vida da gente e que deixam conhecimentos. Por pequeno ou por grande, deixa conhecimento. Quando eu me deparei, que eu enxergava, eu já estava costurando para fora. Por isso que eu digo a você, não tinha intenção na época de ganhar dinheiro, mas já ganhava dinheiro com o que fazia. Mesmo que inconsciente. Eu acredito que depois dos 20 foi que eu fui ter consciência do que eu era e o que eu fazia. Né? Depois dos 20 anos, eu disse, meu Deus do céu, eu faço tanta coisa. Aí vem a questão de se manter. Inconsciente eu tinha que fazer para me manter. Entendeu? Eu ia falar justamente isso, que foi a necessidade, né? É. Que te fez fazer. Que Tenho que foi. ilustrar meu figurino, tenho que fazer minha maquiagem. E não só isso, porque eu tenho uma família, onde sou eu e mais 3 irmãos. E uma mãe que a gente teve que passar por todas as dificuldades que um ser humano, uma criança, um adolescente poderia passar. Eu, na realidade, venho de uma resistência desde os 9 anos. Que é quando eu saía para vender picolé, para sustentar minha família. Aí veja só que menino atrevido. Do picolé ele foi pegar frete porque ganhava mais dinheiro. Imaginando fazer dança clássica, fui para Recife com os amigos, comprar um sapato uma vez, que tinha juntado dinheiro o ano inteiro do picolé para poder comprar esse sapato. Enfim, essas possibilidades não foi só para que eu me mantesse na arte, mas foi para que eu me mantesse minha família, certo? Eu e minha mãe, desde os 9 anos que eu trabalho para sustentar essa família, certo? Os meus irmãos são casados e tudo, cada um tem sua vida, mas assim, foi muito duro. Eu não só sustentava a minha vida na arte, porque ainda era pouco, mas eu sustentava minha família. Então eu acho que o presente ele veio para que eu conseguisse segurar esse baque todo, né? Que naquela época era muito difícil. E não ter a consciência disso também, né? Porque pelo que você relata, assim, não tem a consciência disso, só fazia. Só fazia. Só fazia e por ser uma criança talvez nem percebesse o quão pesado isso era, né? Uhum. E Uhum. é a necessidade, como a Vitória falou, né? Inconscientemente a É, necessidade. inconscientemente. Inconscientemente mesmo. Às vezes, assim, Dona Guida, aqui, a vizinha, que eu trabalhava com ela para São Severino dos Ramos, eu saía 4 horas da manhã. Enquanto eu via todos os meus amigos arrasando, ficando na festa, indo pra festa, eu não tinha condições, às vezes, nem de comprar uma roupa, mas eu tinha que ter condições de pagar os meus custos. Entendeu? Ou pelo menos de ter a passagem, porque eu paguei pouquíssimo, viu? Paguei pouquíssimo. Aí é assim, os anjos que entram na vida da gente quando a gente quer realmente algo, certo? Aí trabalhei muito, minha gente, muito mesmo. Manter família e manter na arte. Era 2 coisas que um adolescente do interior
talvez assim, o povo dizia, Não é uma coisa fácil, não. é muito Não é difícil. uma coisa fácil, não. Muito difícil mesmo. Mas aí o caminho foi se abrindo. Passei por poucas e boas. Muito poucas e boas no caminho. Né? E assim, e agradecendo sempre. Sempre. Quando eu volto a dizer, quando eu tiver consciência do material humano que eu me tornei, com tanta coisa e realmente fazendo a maioria das coisas eu faço com excelência. Porque se eu não fizer com excelência, eu não quero nem fazer. Entendeu? Se eu vou fazer uma peça de teatro, eu tenho que me doar em tudo. Se eu for fazer a decoração de um bolo, eu bater um bolo de noiva. Eu ganhava às vezes pra bater bolo, minha gente, de noiva. Só pra bater assim. Entendeu? E conseguia ganhar. Aí vocês me perguntam quanto é que tu ganhava? R$2,50, R$2, R$3, R$5. A feira na minha época era feita da minha casa semanalmente com R$5. Pra você ver o grau de humildade que se tinha na época. Hoje em dia a gente tem vários programas sociais, várias ONGs, isso e aquilo, que a gente tem que evoluir mesmo. O ser humano tem que evoluir, tudo tem que evoluir e trazer tudo, deixar todo mundo acessível a tudo. É difícil ainda? É, mas na minha época lá atrás era bem mais difícil, né? Bem mais difícil. Fico feliz até em ver que isso não levou nenhum caminho negativo, né? Você vive numa paz, numa energia boa, mesmo tendo passado por isso tudo, você passou de queixo erguido e humilde. Dá pra ver, né? Que além do queixo estar erguido, não foi um queixo erguido de eu tenho que continuar, mas que foi humilde, respeitando de onde você vem, trazendo de Isso. volta Isso é importante. muito E até hoje, eu lindo digo isso. assim, as pessoas que não têm gratidão pelos ensinamentos que as outras pessoas deixaram pra gente, pelos ensinamentos que a gente vem a ter no decorrer da vida. Eu digo assim, eu não sei nem classificar como é uma pessoa dessa. Eu sei que eu digo assim, a humildade a gente tem que andar com ela sempre, certo? Desistir já pensei, mas nunca tem uma força lá positiva dentro de mim que fazia pum, pum, vai pra frente. E até hoje, viu? É altos e baixos. Altos e baixos, mas assim, sempre dessa forma, entendeu? Com gratidão, sobretudo. Né? É arte na minha vida, é o amor que eu sinto por ela, sinto pela minha família, pelos meus amigos, o respeito que eu sinto, e acho que isso tudo se mistura, né, e faz com que o artista, o ser humano, Diego, ele vá caminhando até onde der. Até onde der. E, gente, vocês estão vendo esse poço de umidade aqui, né? Gigante. Tem que ser. Mas Diego, ele foi carnavalesco também, né? Também. E ele foi responsável pelas fantasias esse ano do Clube Lenhadores. E quem é da cidade de Paudalho viu o desfile de fantasia, viu que coisa linda e gratificante de ver, né, o carnaval na rua, de ver as fantasias, de ver toda aquela beleza, o frevo e toda aquela festa envolvida. Não foi como antigamente, porque é um pós-pandemia, a gente ainda está entendendo o que é essa volta depois dessa doença que assolou o mundo. Mas conta um pouco pra nós sobre isso, como foi a experiência. Isso não é de agora, né? Você já tem envolvimento com carnavais, com fantasias há bastante tempo. Mas esse ano foi a primeira vez que você ficou de frente de fazer essas fantasias e tomar essa responsabilidade pra você? Sim, sim. Sozinho foi o primeiro ano agora, né? Como você disse, a gente passou 2 anos sem ter carnaval, um pós-pandemia. Algo muito difícil de se fazer, de se pensar como é que a gente vai fazer dessa forma, porque tudo tá começando de novo, eu digo assim, tá começando de novo porque a gente passou poucas e boas, né? Principalmente a gente é artista. Sim. Todo mundo voltou e a gente fomos os últimos a voltar, né, na questão financeira, assim, nós estávamos acabados mesmo, certo? E o carnaval um respiro, né? Um respiro de medo também. Sim. O que aconteceria pós-carnaval, que o problema não era fazer carnaval, o que viria depois dele. Então tinha meio que uma insegurança, tanto da gente que é artista, tanto dos diretores de clube, de escola de samba, de blocos, eu sei que estava todo mundo assim. E a experiência com lenhadores, eu tinha feito o carnaval, eu não me recordo se foi 2013, 2014, com o carnavalesco também, Tássio, em parceria, eu e ele, a gente fez o Clube Estrela do Paudalho. Só que, mediante tudo que eu vivi, eu conheci várias pessoas no estado de Pernambuco inteiro, onde eu fazia trabalhos para várias cidades. E fui convidado para fazer trabalhos no sertão do Araripe,
a cidade chamada Trindade, que foi assim onde eu passei vários anos trabalhando. Então, por questão financeira, eu optei trabalhar no sertão. E daí então eu nunca mais tinha assinado nada em Paudalho, certo? Porque eu preferi dar essa oportunidade de outras pessoas conhecer meu trabalho, conhecer a pessoa que eu sou, o profissional, e que Paudalho tinha muito. Enfim, chegou o ponto de ser convidado pela comissão de carnaval do Clube Leandores e depois pela diretoria e fazer esse carnaval. Né? A experiência para mim foi maravilhosa, porque é um clube que eu não tinha, já tinha desfilado, mas não tinha trabalhado. Meu contato era muito superficial com lenhadores, e esse ano foi assim, maravilhoso, porque a gente construiu junto muita coisa, a gente teve várias reuniões, vários acertos, e assim, como eu sou apaixonado pelo Nordeste, pela nossa cultura, por tudo. A gente optou em fazer um tema totalmente brasileiro, né, homenageando aí o Ariano Suassuna, porque eu sou apaixonado, sou um pouquinho barrista sobre muita coisa, mas assim, sou apaixonado. E a gente começou a criar, a gente pensou primeiro em fazer falando sobre o movimento armorial no todo, só que fugia da nossa realidade, porque era algo muito grande, né? E a gente, não, mas a gente vai para o mesmo segmento, a gente afunila. Aí resolvemos fazer os romances Suassunas, escolhemos 5 romances dele, né, para transformar em fantasia luxo, porque é muito difícil. Muitas pessoas ainda me perguntaram, Diego, por que não teve muito brilho nas fantasias, isso e aquilo? Porque na realidade, se eu fosse falar na íntegra de Ariano Suassuna, não tem que botar brilho nenhum, né? Aí, assim, teve algumas críticas construtivas também, que foi muito, mas a gente estava com material de pesquisa muito forte em mãos. A gente estudou o tema demais, porque se tem uma coisa que eu tenho que fazer com segurança, tá? Então, se eu vou falar assim da cantiga de roda teria o pau no gato, eu vou a fundo saber de onde veio essa cantiga, por que veio, como foi feito, entendeu? Aí, assim, foi uma construção maravilhosa. Acredito que o pessoal de Paudalho e assim, Recife também viu, porque eu tenho umas influências, assim, o pessoal, todo mundo muito besta. E como é que tu transforma as obras de Ariano em fantasia de luz? Foi um desafio enorme, certo? Mas um desafio onde todo mundo que estava do meu lado acreditava, porque não sou só eu que sou figurinista, nem carnavalesco, existe uma equipe por trás de tudo isso, certo? Que dá suporte para que a gente venha colocar esse trabalho na rua. Aí, a primeira coisa, tem uma comissão de carnaval, tem a diretoria do clube, tem a minha equipe pessoal para fazer isso, tem as minhas costureiras, que eu digo assim, minhas porque trabalham comigo, eu gosto de dizer são minhas, entendeu? E assim, esse povo junto é que conseguiu que a gente colocasse um trabalho na rua, bonito, porque a minha equipe ela é muito livre, porque eu também sou muito exagerado às vezes, eu preciso que elas vejam assim, amigo, puxa ali, puxa aqui. E assim, foi um carnaval feito dentro da condição financeira, certo? Que o clube tinha. E você sabe que depois de 2 anos tudo Sim. parado, ninguém tem essa condição financeira, entendeu? Uma coisa feita com todo o carinho do mundo, como eu tinha falado em uma outra entrevista, um lançamento que teve de tema e tudo, uma coletiva, que o carnaval foi preparado com carinho e transformou-se em amor, porque a gente amava os detalhes, fazer tudo direitinho, mas dentro da condição que a gente tinha. Certo? Não adiantava eu pensar em fazer assim, movimento armorial. Eu não tenho condições de chegar nem perto. Certo? Aí assim, saio de um carnaval muito cansado. Ainda estou muito cansado. Ainda estou fechando contas, ainda estou assim fazendo relatório de tudo que aconteceu. Ainda vamos ter reuniões de avaliação, que é muito importante. Toda a equipe, todo mundo que participou do processo se reavaliar, para que talvez, se por acaso vier a fazer outro ano, ou fazer em outra história, em outra cidade, a gente sair com um peso e com uma consciência assim, o que deu certo, o que não deu certo, entendeu? E dizer a vocês assim, que a experiência de fazer Clube Lenhadores de Paudalho esse ano foi maravilhoso, porque Lenhadores é uma instituição que eu digo sempre, Diego não, Diego é muito maior do que meu nome, é muito maior do que o nome de uma diretoria, é muito maior do que tudo, que a gente faz o carnaval para os paudalhenses aqui. Entendeu? Então é uma esfera muito grande. Quando fala Lenhadores, Estrela, Cruzeiro do Sul, a gente fala em 3 clubes assim, que tem um nome muito forte, né?
E que fizeram desfiles lindos, cada um dentro de suas possibilidades, lindos e maravilhosos, né? Que tá todo mundo de parabéns. Para mim o carnaval foi mágico. E fazer o Clube Lenhadores do Pau-d'Alho foi uma honra para mim, certo? Uma honra muito grande, porque é um legado que Lenhadores tem, né, que deixa para a nossa cultura. Eu acho que a nossa cultura, ela conta-se a partir dos nossos clubes. A nossa cultura carnavalesca, ela conta a partir dos nossos clubes, porque assim, eu não acredito, Leandro, 116 anos, se eu não me engano, esse ano. Minha gente, é muito tempo. É muito tempo de resistência cultural. Sim. Entendeu? É muito tempo que resiste aquilo ali. E a gente sabe muito bem que fazer arte no Brasil, em Pernambuco, no Nordeste, é difícil. E você tem um clube desse centenário aí. Então, assim, pra mim foi só alegria, né? A gente teve os momentos, assim, de desespero. Mas quando o trabalho vai pra rua, só gratidão. A satisfação é... Ímpar. Né? Nossa, eu achei incrível. Todos os clubes, como você falou. Né? Eu não enxergo os clubes como rivalidade, como tradicionalmente muitas pessoas veem, né? Não sei se continuam vendo ainda, mas eu enxergo como complementares. Aquela traz a sua fantasia com sua perspectiva, com sua energia, com seu carnavalesco responsável. Tem todo um design, tem toda uma esfera voltada sobre o tema do que vão ser as fantasias, que com certeza é um desafio. Eu acho que falar de um movimento dentro de uma pessoa que trouxe aqui para o Brasil, para o mundo, que é o movimento armorial, eu acho que não é fácil, até porque isso é muito novo também, né? Esse hold entre o movimento armorial é algo muito novo. A gente pensa que tá certo que veio lá atrás, mas o lá atrás comparado a outros movimentos é muito novo, é muito recente. Precisa de muito estudo para conseguir transformar isso em alguma outra coisa. Tipo, deixa eu transformar algo disso em uma fantasia luxuosa que vai sair no carnaval. Nossa, eu imagino que é um desafio muito grande. Mas complementando, eu enxergo os clubes como complementares. Estrela trouxe sua narrativa, trouxe seu... Esqueci até a palavra que eu falei agora, mas traz todo o tema, né? Traz o seu tema e desfila com suas fantasias numa perspectiva, numa pegada, demonstrando sua arte. O Clube Lenhadores vem com sua fantasia um pouco diferente, mas também lindas, luxuosas, igual a todos os outros, e vem um Clube Cruzeiro do Sul, que não é centenário, mas mesmo assim desfilou de uma forma, nossa, surpreendente esse ano. O pós-pandemia foi difícil, mas deu para ver a entrega de amor de todas as pessoas envolvidas em cada clube, sabe? E pela primeira vez eu não senti essa rivalidade que sempre teve. Eu senti aquela conexão, aquele desfile saudável, não teve brigas como tinham. Foi lindo. E voltando pro seu trabalho no Clube Carnavalesco, Diego, pra mim foi surpreendente. Foi a primeira vez que eu acompanhei o carnaval de perto. Eu tenho filmagens de todas as fantasias. Ah, que boa. Tenho filmagens, em breve a gente vai fazer vai lançar um mini doc sobre esse carnaval, pegando um pouco, fala dos clubes. E eu fico muito grato de saber que você, de certo modo, um paudalhense, se envolveu num clube centenário, é o clube mais antigo, né? E foi lá e trouxe essa parte do movimento armorial, falar um pouco de algo de Ariano. Não precisa ter tanto brilho. O que você quis dizer com isso? Então, Jeff, quando a gente vai pesquisar Ariano e vai pesquisar movimento armorial, a gente se depara, né, com um universo totalmente nordestino, rústico. Ou seja, dá valor a muita coisa que não tinha valor, certo? E que tinha, mas que a partir dessa visão, as coisas elas se tornaram muito fortes, certo? E assim, transformar um tema que fala de Ariano Suassuna em fantasias de luxo é muito difícil, certo? Porque assim, quando você fala em luxo, você pensa em muito brilho, você pensa em coisas esplendorosas, certo? E a gente sabe que existe uma simplicidade quando a gente fala de Ariano Suassuna nas coisas, nos desenhos, nas gravuras. Então você entende? Aí assim, muita gente pergunta assim, não, por que tinha que ter muito brilho? Não precisa a gente ter muito brilho pra gente falar do Nordeste, certo? Até porque o nosso brilho tá em cima, esse sol maravilhoso, né? Exatamente. Dentro de nós, né? A gente precisa ter criatividade, a gente precisa valorizar nossas cabaças, nossas peneiras, né? Nossas coxas de retalho, entendeu? Eu vou mais por esse segmento. Poderia ter uma perspectiva de ter outros figurinistas que trouxessem todo o brilho, não estava errado,
Você entende? Trouxesse todas as fantasias completamente brilhosas, assim, vamos dizer, ricas de muita pedraria, de muita coisa. Mas a pesquisa que eu fiz, no meu entendimento, eu não precisava ter dessa forma. Eu precisava ter um macramê, eu precisava ter um tenerife, eu precisava ter um coité furado, eu precisava ter um fuxico. Você entende? Eu precisava realmente colocar as obras dele, as obras nordestinas, como a gente vê realmente em uma feira, de ser mambembe, de ser de beira de esquina e valorizar tudo isso. Porque muita coisa a gente está muito preso a muita coisa europeia. A maioria dos nossos temas é Europa, é continentes, é isso, é aquilo. E a gente não olha para dentro. E a gente desvaloriza às vezes muito nossa cultura. Porque o nosso maracatu, porque isso, porque aquilo. São coisas lindas que têm a possibilidade de ser transformadas em fantasias de luz, como a gente fez dessa vez. Fez uma leitura e colocou na rua dentro daquela perspectiva, trabalhando daquela forma, tentando valorizar matérias-primas e materiais que talvez outras pessoas não tivessem colocado ainda, não tivessem dado certo valor. Você entende? Entendo e vai. É muito importante não. Essa pesquisa, né? É muito importante essa pesquisa, porque você conhece a fundo e sabe a essência daquilo. E você sabendo a essência, você consegue fazer o seu trabalho justamente pensando nisso, né? E não, tipo, vou pegar luxo porque tem pedra, não. Você vê o que faz sentido, né? O que faz sentido. Fazer, O né? que é luxo pra gente aqui do Nordeste, né? Não é brilho numa roupa. Justamente. Tem muita gente aí, se for pegar o sertão, o luxo de quem tá no sertão é comer. É ter uma sombra, é ter água pra beber. Então, e olhar pra dentro, até pegando parte de falas suas aqui, a gente não precisa nem ir muito pra longe pra ter referências. Com certeza. A gente tem referências na própria cidade, a gente tem referências de cidades próximas. E a gente muitas vezes quando vai fazer alguma coisa só quer fazer pensando em gringo, em Europa Isso, e tal. isso. E aí eu acho, por isso que eu quis explorar até esse ponto de vista para quem estivesse do outro lado conseguisse entender bem o que você quis dizer. Porque a gente tem muitas coisas maravilhosas aqui que os gringos lá fora estão dando valor. Aqui, a gente aqui tá dando valor. As coisas de lá fora é uma coisa complexa de se entender e de se falar. Mas nossa cultura é linda. Nossa cultura é linda, em todas as vertentes. E através disso a gente tem que colocar isso como matéria, como um material de conscientização, que o que é nosso também é bonito. À primeira vista, às vezes, choca, porque a gente está acostumado a dar valor ao que é de fora. Não tem aquele ditado que santo de casa não faz milagre? Pois o santo de casa tem que fazer milagre na minha mão, certo? Eu sou realmente apaixonado pela região que eu nasci, pela nossa cultura, porque quando eu chego em um terreiro de cavalo marinho, de umbanda, quando eu chego num terreiro de caboclinho, certo? Eu começo a sentir arrepios, porque é aquilo que é meu, é nosso, é aquilo que eu pretendo preservar. Então, normalmente, acho que todo mundo que for ver próximos trabalhos meus, você vai estar sempre vendo Pernambuco, você vai estar vendo sempre o Nordeste, e você vai estar sempre vendo Brasil, certo? Um dia eu posso até fazer outra coisa assim, porque o artista ele tem essa metamorfose, né? Uma hora ele tá aqui, mas assim, como eu sou muito apaixonado, e literalmente apaixonado pelo que é nosso, eu quero dar valor, quero dar voz, dar visibilidade. Então toda oportunidade que eu tiver de mostrar um escritor, um poeta, um tirador de lua, enfim, de todas as vertentes eu vou estar mostrando dentro do meu trabalho, certo? Normalmente eu vou dizer assim, Diego, já sei para onde ele vai transitar, porque eu já sei do que ele gosta. E é isso, né? Eu pego essa sua fala e digo que acho incrível o fato de, se a gente for pensar, até que a verba, tem parte de verba que é pública, que é entregue por clube carnavalesco, por qualquer outro tipo de expressão artística, são várias que precisam de um incentivo do governo para se manter. Não é o caso do Lenhadores, mas com certeza teve um aporte financeiro para fazer essas fantasias, vinda da cidade, do estado, ou do estado, e pegar isso e representar um país fora, é pegar nosso dinheiro, população inteiro aí, que está aí, nosso dinheiro, e falar, eu vou representar os Estados Unidos, que a gente não sabe nem
Quem não foi lá não sabe nem como é. Nem Só vai ter que olhar na internet, mas a internet pode mascarar tudo. Um filme mascara muita coisa, esconde como realmente é lá, né? Verdade. E aí, pegar essa grana que é daqui e falar, eu vou representar aqui e falar daqui, pra mim é resistência. É uma escolha de dizer, eu sou resistência e eu vou gastar essa grana representando o que nós somos. E com certeza isso vai perpetuar e vai reverberar de uma forma Se positiva Deus quiser. para as pessoas que têm um olhar crítico relacionado a isso, né? Que são as pontas lá em cima, que tem esse... Como o Ariano no passado, né? Olhou pra cá e fez, gente, ó, a gente é um movimento diferente, vamos nomear isso como movimento armorial, porque a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente faz aquilo, a gente faz aquilo. Lógico que deve ter tido alguma influência da Europa, de algum outro lugar pra ser, mas é como se aquela influência, a gente já tinha moldado muito o que a gente aprendeu vindo de lá, fomos colonizados, né? Então a gente aprendeu de fora, não tem como. Não tem como. Mas a gente já tinha moldado tanto baseado na nossa cultura, porque fomos colonizados, mas éramos índios. Então, indígenas, né? Como Vitória olha pra mim toda vez, fomos indígenas lá no passado. Né? E aí o fato, a gente já tinha cultura, já tinha... então isso foi se mesclando quando a gente é colonizado junto com a gente, nossa resistência. E aí vem fazendo só uma conexão que eu não sei se faz tanto sentido, mas pra mim faz. Que é isso, aí Assim. vem o Ariano e faz, ó, a gente já tá fazendo uma coisa que não é comum e vamos nomear isso como movimento armorial. Você E vê- não é só isso, né? Tô resumindo bastante. Você vê que o Nordeste, ele é tipo um berço muito grande porque vieram os africanos, né? Boa parte. Então, foi misturando a cultura deles, a cultura daqui dos indígenas, né? E com certeza de fora da Europa, porque não tem como não se misturar. E aqui é um berço realmente muito grande, cheio de Artistas, no sentido, de Artistas. várias formas. de várias formas de arte, né? Sim, tem É a velha muito. coxinha de retalho. Né? A gente Sim. tem um pedacinho de tudo. Um pedacinho, e esse pedacinho faz isso aí. Essa coxa linda. Quando a gente vê uma coxa estendida, só o que me faz assim. Eu disse, meu Deus, como nossa cultura é maravilhosa. Que é cores, é formatos diferentes, é recortes diferentes, né? É uma montagem que monta um todo. Né? E é valorizar o nosso, tá? Porque assim, a gente precisa se conscientizar de que nossa cultura, a nossa arte, a nossa maneira de fazer é tão importante quanto de qualquer outro lugar, certo? E essa valorização a gente precisa divulgar para que todo mundo saiba valorizar, divulgar. As pessoas precisam, né, reconhecer e conhecer mais a nossa cultura de uma forma mais aprofundada. Você fala do cavalo marinho, você fala do caboclo, você fala do foi Umbanda. Então, muitas vezes isso é olhado de uma perspectiva, se for pegar Umbanda, que eu acho que é mais conhecido, uma religião, correto? Demonizada, né? Então, tem gente que tem uma perspectiva de olhar dessa forma, mas não conhece. Não conhece. Não se dá a permissão de conhecer o que é aquilo ali, de conhecer o que são essas culturas, e conhecer a fundo nossas raízes. Porque se você para conhecer um pouco isso, você vai conhecer nossas raízes. E conhecendo nossas raízes, você vai dar mais valor ao que é aquilo, vai saber mais do que nós lutamos lá no passado para conseguir sermos quem somos hoje. Isso. Então, a gente não permite que isso seja esquecido. Se a gente permite que isso seja esquecido, que nova cultura, que nova realidade vai chegar, vai se adentrar à sociedade. Isso mesmo. O conhecimento é tudo. Quando você conhece as origens, você sabe que você faz parte daquilo, que você pertence àquilo ali, né? E normalmente muitas pessoas elas viram as costas simplesmente por preconceito, por realmente forma, não entender o que é que está se passando, não ter conhecimento sobre o que é cada coisa, né? A gente tem aí mestres maravilhosos, assim, por isso que eu sou apaixonado mesmo, né? Sou apaixonado. Tem um curso que a gente está fazendo agora na CUP que a gente conversa muito sobre os mestres, sobre a nossa cultura, sobre a valorização de cada um. Porque o ser humano, ele quer ser valorizado, certo? Mas será que ele está dando valor? No meu trabalho, não, mas não me valoriza, eu vou buscar sempre valorização. Mas no primeiro momento, não são todos, né? Mas no primeiro momento, desvaloriza o trabalho de qualquer pessoa. E principalmente de uma pessoa que na cabeça tem uma profissão inferior. Aí assim, eu digo, voltando para a cultura, a gente precisa valorizar. A gente precisa valorizar principalmente nossos mestres, que são pessoas de pouco estudo, né?
pessoas que estão deixando um legado que você sabe a maneira, todo mundo sabe a maneira que é passado, né? O Bill do Caboclo, seu João, enfim. Só quem convive com eles ali sabe, né, dos ensinamentos que ele passou. Então eu uso tudo para tentar mostrar, tentar valorizar essa nossa cultura. Sempre vai ser dessa forma, certo? Porque eu vejo que eu faço parte daquilo ali, é minha raiz. Então, se é meu, eu preciso ter pertencimento, me sentir parte e valorizar. E quando eu conseguir valorizar, eu preciso mostrar às pessoas o que realmente é de fato a nossa cultura. Entendeu? Então, tudo que você vai ver do dia que tá falando da nossa cultura. Pode ser assim, a fantasia pro Hotel Glória, pro desfile do Hotel Glória. Vai nossa cultura, certo? Brasileira, né? Nordestina e pernambucana. Que massa e lindo saber disso. Eu vejo que você é bem multiartista mesmo e bem atuante. Não é aquele multiartista que faz um pouquinho ali, faz um pouquinho. É bem atuante nessas diferentes artes. Se eu lhe perguntasse como você poderia se resumir, como você faria isso em uma palavra ou em uma frase? Eu me resumo em aprendizagem. Eu estou aqui para aprender. Boa. Sempre. Certo? Estou ali em constante movimento de aprendizagem. Mesmo agora, diante de tanto conhecimento, Mesmo agora. tenho sempre mais coisas para aprender. É tão pouquinho. Exatamente, eu penso da mesma forma. É tão pouquinho. Eu estava conversando com meu amigo em Recife Bill, ele tem 66, 67 anos por aí. E assim, em uma conversa eu fiz... Meu Deus, eu estou pensando que eu já tô velho, que eu tenho tanta experiência que isso, que aquilo. Não. Ele vai estar aprendendo sempre. Sempre o que eu aprendi em 35 anos, que meus amigos me chamam de velhos, pela música, pelo posicionamento, pela música que eu escuto, pelo posicionamento, pela maneira com que eu vejo as coisas. Enfim, por tudo, todos os detalhes. Ele tá muito velho, não sei o que, mas eu tenho simplesmente 35 anos. Eu olho para trás, eu vejo um caminho enorme que eu já passei, mas eu olho para frente e vejo um caminho 3 vezes. Então isso significa que eu ainda não sou basicamente nada. Que eu vou ter que aprender, porque esse caminho vai lá na frente. Eu quero viver muito, eu quero aprender muito, né? E é isso, é a aprendizagem Eu mesmo. penso da mesma forma. E depois que a gente, ainda que a gente viver essa vida, morrer, vai deixar nosso legado para outras pessoas aprenderem mais e mais. Nunca tem fim, né? Nunca tem fim, nunca tem fim, né? Se transformar numa luzinha lá em cima, assim, uma estrela, como poeticamente a gente diz. Se transformar numa estrelinha. Mas o importante é o que a gente tá deixando, né? O importante é o que a gente tá deixando e é isso. Então, Diego, você falou que também tem envolvimento no teatro, né? Na atuação. Você fez alguma peça ou algum personagem e já fez um ou tem alguma coisa muito importante nesse aspecto? Vitória, assim, eu já fiz várias peças de teatro. Muitas dentro da escola, desde da alfabetização ao ensino médio. Foram várias. E eu digo uma coisa pra você, peças de qualidade. Hoje a gente tem a consciência que a gente fazia lá atrás. Tem uma qualidade assim surreal. Mesmo sendo meninotes ainda. E assim, atualmente eu tenho um personagem que eu criei ele em 2013, especialmente. Eu já tenho esse personagem na cabeça, mas fiz um tema com uma quadrilha junina e criei ele dentro da perspectiva para a quadrilha junina chamada Trancoso. Aí assim, nunca ensaiei. Trancoso já estava dentro da minha cabeça, eu acredito que desde que eu nasci. Porque quando eu vi, isso é história de Trancoso, na minha cabeça eu comecei a criar a estética de Trancoso. Quem era Trancoso na minha cabeça? E olha que isso, há muito tempo. Eu vi um velho, corcunda, todo de ouro, com a bengala na mão, como se fosse uma escultura. Coloquei Trancoso dentro do espetáculo dessa quadrilha. Não ensaiamos nenhuma vez. Fizemos a transformação de Trancoso e fui pra rua sem ensaiar, só fazendo o texto. E assim, Trancoso ele começou de que Trancoso é uma parte
que já vinha dentro de mim há muito tempo, porque ele não precisou de muito trabalho, ele simplesmente chegou e me apagou. Sumiu o Diego, entrou Trancoso. Eu dei total liberdade corporal para que esse personagem ele fosse construído dentro de mim sem mesmo ter ensaiado uma vez com ele, né? E assim, todo mundo se apaixonou porque eu passei, na época, 35 minutos curvado. É um personagem muito difícil, né, que tem uma deficiência, e enfim. Eu estou trabalhando Trancoso há um período, que é o contador de histórias, que as histórias de Trancoso mesmo igual as histórias da Carochinha. Mas a estética do personagem é muito forte, né? E os temas que o personagem está abordando agora também é muito forte, certo? Aí, assim, eu sou literalmente apaixonado por esse personagem. Quando eu tive a oportunidade agora na Lei Aldir Blanc de fazer uma pequena apresentação com ele, que foi falando sobre São Severino dos Ramos, que também foi uma pesquisa, Ave Maria, daquela assim, de passar noites a fio estudando, né? Porque tudo é estudo. Quer fazer alguma coisa bem, quer se entregar, estudo para fazer isso. E assim, Trancoso é o meu xodó hoje. Eu tenho vários outros personagens que eu faço, tipo fiz com Deise Santana, fiz o marido dela em uma apresentação também para Lei Aldir. Eu tenho Ruth Gaivota, enfim, é tanto personagem. Mas assim, o que eu mais gosto de trabalhar com ele é Trancoso, né? As histórias de Trancoso. E é isso, bem legal. Caramba, Que lindo isso, né? De estar dentro de você. E já pegar e... É um pedaço. Na realidade é um pedaço. Eu ia perguntar e questionar sobre isso, assim, sem ensaio, sem nada, 35 minutos de apresentação, e foi... Como você se sentiu naquele momento? Não me senti eu. É algo bem estranho, assim. Eu também não me entendo muito, porque eu não tinha me preparado fisicamente, porém já tinha um corpo preparado por conta da dança. Mas eu não me preparei para esse personagem, né? Nunca ensaiei. E assim, a transformação foi tão forte, que emanou energias assim, positivas para todo lado, porque é uma doação e você não vê muito um ator se doando muito para fazer algo que você não vai ter remuneração sobre isso. E para mim, tendo ou não, tem que ser bem feito, entendeu? A partir do momento que eu finalizei a maquiagem, que botei a roupa, que cheguei no momento do espetáculo, eu só me lembro eu me levantando no final e minha mãe chegando assim, meu Deus, como meu filho tá feio. Só é o que eu me lembro do final. Eu sei que depois eu vi vídeos fazendo assim, meu Deus, gente, não é uma entidade. Certo? Mas é algo que toma um espaço que eu acredito que já era dele. Na minha cabeça eu já tinha projetado isso. Você entende? Entendeu? O jeito, a boca, a maneira de pisar. É porque eu não sei se eu consigo um vídeo desse. Eu até queria depois a gente fazer uma construção e ver isso. Porque quando eu vi o vídeo, eu fiz assim, tudo isso estava dentro da minha cabeça, mas foi executado pela primeira vez. Claro, e deu certo, certíssimo. Se encontrar um vídeo, eu posto aqui na sua fala pra galera ver um pouco a encenação. É porque é 2013, a nova do São Severino, na hora que você estiver falando, eu boto alguma coisa aqui pra galera conhecer um pouco o personagem. Pronto, que esse personagem é um personagem que veio sendo amadurecido, mas que aquele primeiro, ele tem referências que nem eu sei explicar de onde veio. Muita coisa também me vem no sonho, no pensamento. Pra fora, né? Quando eu durmo, a maioria das minhas criações vem a partir disso. Às vezes eu sonho ou eu vejo. Você fala assim, Diego, eu quero uma tela tal. Eu visualizo na hora. Se eu não conseguir visualizar, eu não faço. Porque eu sei que eu não vou conseguir chegar. Poxa. Certo? Aí se eu visualizar na minha frente, a coisa assim, faça assim. É dessa forma. E tem uma pessoa também que é igual a mim, assim. É Dona Ângela Caú, que é Dona Lala, uma pessoa maravilhosa que entrou na minha vida só pra somar. Que eu e ela conversando, e olha que a gente se conhece há pouco tempo. Quando eu e ela conversam, ela fala, meu Deus, eu estou vendo. E a gente consegue visualizar. Aquela coisa assim. Assim, não faço não, tá? E a maioria das coisas vem no sonho mesmo. Eu me acordo na madrugada com tudo
pronto, só vou pro papel anotar, porque senão depois eu me esqueço. Que incrível. Que isso. incrível. E faz essa relação que você falou no começo, que é como se fosse uma coisa que é passada pra você, né? E aí agora eu vejo mais na prática como é que é. Uhum. Vem muito, muito mesmo. Isso em toda a criação, toda. Existem exceções. Às vezes eu passo e vejo uma mancha na parede, pronto, aquilo me vai e me toma de uma forma que eu começo a ver coisas que digo assim, menino, tanta possibilidade em um arranhão, em uma mancha, em uma coisa e outra. Mas normalmente meu processo criativo está no sonho. Entendeu? É por isso que eu digo assim, o que foi me dado e acabou-se. Nossa, eu já ia perguntar como era o processo criativo, mas acabou de ser justamente, respondido. eu também. Então, Tava eu muito vou- curiosa pra saber. A maioria é Eu acho assim. que ele já começou descrevendo meio como é, né? Se ele consegue visualizar, isso é uma coisa de conhecimento espiritual, eu acredito que é uma junção de várias coisas. De várias coisas. E ele já conhece sua limitação também. Se eu não visualizo, eu não faço. Não faço, porque Não não vai dá certo. Não vai dar certo, né? Já tentou e não deu, né? Não deu certo. É você ir contra alguma coisa, sei lá. É você ir contra. Eu acho que é ir contra. Aí já me bloqueia. Agora, quando você fala assim que eu consigo viajar no que você quer, por exemplo, você vai fazer assim, Diego, vou me casar, eu quero um vestido nível tal, tal, tal. Se você mandar uma fotografia, eu vou simplesmente replicar o que você me mandou. Mas se você quer alguma coisa que é de dentro de você, eu fico à flor da pele para sentir o que você quer. Aí eu consigo visualizar. Se eu não conseguir, eu também digo, olha, vamos ter uma conversa depois. Vamos tentar novamente. E é muito mais potente, né? Não deu, eu não tô conseguindo isso e aquilo. Agora, a partir do momento que você faz assim, pum, que vem um estalo, acabou-se. Eu já vou me embora com você. Vambora. Isso é muito incrível. Viajando. Com certeza, é muito Entendeu? incrível. É. Eu acho que é por isso que eu digo que é muito particular. Sim, A arte não veio para minha vida simplesmente para ser artista. Veio para me salvar de muita coisa financeiramente, para me salvar, para salvar minha família de muita coisa e para, eu acho que me ensinar a ser um ser humano cada dia melhor. Né? Ela veio com tudo. É por isso que eu digo a você hoje, quando eu digo com o pessoal assim, eu vivo de arte. Sim, que história, não sei o quê. Vivo minha gente, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei fazer arte. Vou fazer o quê? Não sei. Entendeu? Não sei. Eu vivo de arte, vamos dizer, há mais de 20 anos, muito mais, que eu comecei a fazer minhas coisas mesmo para ganhar dinheiro com 12 anos. Eu tenho 35, não sei fazer a conta agora. 23. 23 anos que a pessoa, que o ser humano vive de arte. Por que, Diego, que tu vive de arte? Porque eu não sei fazer outra coisa. Nem sei. sabe, nem quer, né? E nem quero, porque veio tão assim que eu não sei fazer mesmo. Foi um presente, como você falou. É um né? presente. Você Ai, simplesmente meu, que gratidão aceitou. por Né? esse presente. Simplesmente eu aceito esse presente e vou honrar esse presente. E é isso. As Né? energias honram. Mas, Você tem muita história. Dá pra ver aqui cada história e você lembra de detalhes que eu acho que é bem importante lembrar disso também, porque mantém vivo aquela sensação, energia, possibilidade. Já que eu percebo que você tem uma lembrança tão boa, tem alguma coisa cômica que você já passou na sua vida? várias coisas cômicas. Conte algumas ou uma ou duas pra nós. Mas aqui. assim, eu vou contar uma em especial, que é trágica e é cômica. Ai, gente, vejam só. Logo lá atrás, como eu tinha dito a vocês que eu não sabia andar em Recife, não sabia fazer nada na capital, né? 1002, Boa Vista. Boa Vista, Boa Vista. É aquela rua atrás, que é rua, eu passo o Beco do Estudante, né? Colégio Nóbrega, que eu acredito que hoje seja o IFAM. É Príncipe, a Rua do Príncipe. Rua do Príncipe é uma rua após. É por trás, né? É, Por trás No desse. sentido esquerdo, acho que é isso. É, mas antes, né? Príncipe. Mas enfim. Eu só sabia fazer isso porque do interior. Mas dizendo. Não atravessa a pista. Sozinho, não sei o quê. Ela jurava que eu vendia picolé só do lado de cá. Eu vendia do lado de lá, que era onde tinha mais cliente. Mas eu passava uma pessoa mais velha que eu, fazia, me atravesse, veja só. E essa pedagogia que eles fazem de assombrar a gente do bicho papão, de não sei o quê, é uma maneira de proteção, né? Sim. E tudo, e eu atravessar a pista, eu fazia um bicho pra eu não atravessar a pista, porque é isso que vai acontecer. Eu atravessava igual. Queria nem saber. Aí vendia um senhor, quase minha caixa de picolé toda lá. Todo dia eu ia lá, né?
Eu vendia mais lá, mas enfim. E eu levava esse medo, dizia assim, meu Deus, eu não posso sair daqui. E certas vezes eu comecei a me aventurar. Saí depois, andar a Boa Vista inteira até o final, aí fui com um Nino, meu amigo, aí que já era mais desenrolado do que eu, só um ano mais velho do que eu, mas era danado. Aí fomos para Dantas Barreto e uma outra vez eu fui só, na frente da Igreja do Carmo, que eu não sabia que era Igreja do Carmo, um monte de gente na época assim, né? Aí tem esse povo que faz assim, uma bola para derrubar 3 canequinhos de alumínio. Aí tem um senhor com um tabuleiro e, e 2 coisinhas assim, acho que de fazer empada e 3 bolinhas dentro. Eu só tinha R$10 no bolso, que era passagem para voltar, e acho que uma água, porque na época a passagem não era tão cara. Enfim, o homem rodou com as bolinhas. E eu, na minha cabeça eu tinha certeza que a bola estava ali. Disse, vou ganhar o dinheiro. Peguei os meus R$10 e coloquei. Criatura, quando eu me abriu, não tinha a bola lá debaixo. Como é que eu volto pra casa? Diga aí. Gastou todo o dinheiro. Jogando, porque eu tinha certeza que a bolinha tava ali debaixo. Ele me enganou. Saí e tive que, assim, pedir pra uma senhora na época um anjo, porque mesmo sendo atrevido, era muito tímido Eita, danado. pra essas coisas. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou pedir alguma coisa a alguém? Mas eu morria. Aí meio que gaguejando ainda pedi a passagem no terminal da Dantas Barreto pra vir pra Pau. Na época isso foi assim, horroroso. Mas eu, depois de um tempo, mas eu fico rindo até hoje, assim, mas como eu fui burro, como é que eu vou pegar o meu dinheiro e vou apostar sem saber? Eu nunca tinha visto aquilo na vida, você entende? Aqui na Festa São Sebastião tem sempre umas coisas, mas eu nunca vi esse homem dar bolinha. Eu tinha certeza que a bolinha estava debaixo daquele negócio, quando vi nada. Mas assim, são jogos bem enganosos, né? Que eles são bem espertos. E eu ainda era adolescente, que eu acredito que nessa época eu já tinha 14 anos e fui enganado dessa coisa. Aí assim, hoje eu digo que foi trágico e hoje eu tenho como cômico demais. Toda vez que eu me lembro, eu fico assim, carbucho, que eu não aguento. Digo, menino, como é que como é que eu passei por isso, né? Por isso, criatura, como é que eu... Mas, A enfim, inocência, né? teve outras coisas inocência. cômicas assim que na minha vida, mas não, eu acho que essa aí é a mais importante, camarada. Só ter o dinheiro da passagem, minha gente. E arriscar. E arriscar dessa forma. E olha que eu nem sou de jogar, mas eu vi tão fácil. Mas foi difícil, viu, no final. Mas enfim, é isso. Que sirva de lição, né? Se tá vendo alguma coisa fácil aí, Oxe, sempre porra, duvide. é. Sempre duvide. Sempre O duvide. mais fácil sempre Que, tá ali. que criatura, mas enfim, é isso. Eu acho que isso foi muito cômico, viu? Como eu digo, você foi trágico, mas Sim. toda vez que eu me lembro, se transformou em cômico. Porque não foi trágico no momento, Não, né? Mas não- a história foi engraçada. Então, eu digo assim, e o pior, toda semana eu passo na mesma encruzilhada lá, assim, que é tipo nem uma encruzilhada, é uma avenida, assim, que cruza na frente mesmo da igreja. Eu olho pra igreja e eu saio rindo, assim. Já lembra, né? Já Olha pra lembro, igreja e já lembra. lembro Nossa. daquilo ali. E Tô quando tem marcando. muita gente é que eu lembro mesmo, né? Tinha muita gente nesse dia. Muita gente. Nossa. Normalmente tem muita gente quando vende plantas lá agora, né? Que eu compro umas plantinhas lá que sou apaixonado por planta também. Aí, assim, toda vez que eu cruzo aquilo ali, eu falo, não, vou-me embora, passando mal rindo. Mas é isso. Nessa época, seus pais já sabiam que sua mãe já sabia que você ia pra Recife? Já sabia. Que imagina, já em casa. Já sabia. Meu Não, mas Deus. ninguém nem ia saber. Ele conseguiu chegar em casa, né? É, não, e eu nunca Ninguém ia dizia a saber. ninguém. E assim, é uma coisa tão assim minha que eu só fico rindo. Eu acho que o povo vai saber agora que eu pedi um dinheirinho Uma ali. coisa interna, né? É, mas eu fico rindo até hoje sobre essa situação. Ah, tudo bem. Minha mãe sempre foi boa, bem legal, assim, sobre todos os sentidos. Né? Muito batalhadora, como sempre foi. E é isso. Ficou um aprendizado gigantesco aí na vida dele, né? Nunca Logo, aposte. Já com 14 anos, né? Nossa. Não é nem só nunca aposte. Eu acho que é nunca aposte, não acredite no fácil. Sempre Uhum. duvide, se pergunte, vale a pena. É, risco. observe Exatamente. o que é que Observe. está ali. Hoje em dia, fulano tal fez uma postagem. Aí é fake news, a gente vai olhar realmente se é. Porque é muito importante trazer pro dia de hoje as Sim, coisas, né? Exatamente. Né? Assim, observe, porque se eu tivesse observado outras pessoas ao Antes redor, de jogar, né? talvez eu teria
teria tido essa percepção de dizer assim, isso é engano, porque fulano não ganhou, cicrano não ganhou. Mesmo sabendo que tava lá, porque se eu visse a bola e fulano... Se essa bola tá ali quando ele disse, eu já não vou mais. Eu não, minha filha. Foi quando eu de vi cara. a bolinha rodando, disse, tá ali, olha ali. Eu vou ganhar. Minha gente, foi o óbvio. Foi o óbvio. Mas é isso. Pois é, eu também, se eu sair da faculdade pra casa. Começa a se aventurar. Tem que aprender, tem que aprender. Hoje eu pego a bike. Pegar os BRT da vida. Cada buraco, minha filha, diga assim, pera ainda, vamos embora. Deixa eu ver onde é que isso vai dar. Vejo mesmo. Porque senão a gente fica preso. Exatamente, fica dentro daquela bolha, né? E não sabe, né? Se acontecer alguma coisa, não sabe. Sim. Né? Não sabe nem pedir socorro. Né? E assim, resumindo essa história, graças a Deus que tinha essa senhora, que também vinha pro interior, não sei que interior. Se ela conseguir ver esse vídeo, muito obrigado. A senhora não sabe. Que a senhora me salvou nesse dia e é isso. Né? Se fosse hoje, a gente trocava o WhatsApp, sei o que. É verdade. Naquela época, nem celular daqueles tijolos assim a gente tinha, mulher. Quando eu inventei um tijolo daquela, nem queria mais. Diego, tem também toda essa parte social que você já está envolvido, mas você está envolvido ativamente em alguma coisa social nesse momento, assim, de alguma ação que acontece, que já lida com alguém, que está dentro da comunidade de alguma forma? Jeff, porque na realidade eu não faço só trabalhos em Paudalho, Sim. nem só em Recife, né? Eu já participei de várias ONGs, tipo a MUT, Associação das Mulheres de Tracunhaém, Enchendo de Alegria, é um grupo de mulheres também costureiras, certo? Que a gente ministra oficinas lá de costura. E assim, na dança eu dei uma parada, porque eu precisei fazer outros trabalhos, certo? E assim, em Paudalho hoje eu estou presidente de uma cooperativa, que não é bem um projeto social, mas que a gente faz capacitações com quem quer. A gente fez uma levada de cursos pela prefeitura, mas assim, por exemplo, você tem vontade, chega lá, não sei o que, a gente sempre dá as mãos, mas nada muito formal, né, de projetos sociais agora no momento. Estou pretendendo outras histórias aí, dança e teatro, e a gente montar em algumas comunidades, por exemplo essa nossa, que é muito carente sobre tudo isso, né? Mas no momento não, né? Já fiz muitos projetos sociais. Vixe Maria, todo mundo, se quiser, eu tiver tempo eu vou, né? Porque eu sei a importância que um projeto social tem na vida de um jovem, de um adolescente, né? Ou seja, do início de uma criança, né? Eu sei muito. Estava professor de balé clássico no município também, mas é um projeto da prefeitura, certo? Que é um projeto social lindíssimo, mas faz um ano também que eu precisei me ausentar, morrendo de pena das minhas meninas pequenininhas, assim, que eu adoro. Eu adoro sempre passar esse conhecimento, principalmente nessa área, porque eu digo que a arte, ela transforma em todos os sentidos, em todos os segmentos. E eu consigo transformar muito através da dança, do clássico. Viu? É uma coisa que eu consigo bem. Mas assim, estou aberto e estou com planos para novos projetos. Mas assim, no momento não. Eu precisei parar um pouquinho, pensar um pouquinho também em mim, né? Nos meus estudos, para onde eu ia, o que é que eu ia fazer. E eu passei um ano inteiro focado em organizar minha vida, certo? Tanto pessoal como artística. E esse ano é o ano de disseminar as coisas, assim, pulverizar tudo que está guardado. Está voltando agora, né? Voltando agora. E até porque a gente passou 2 anos, né, preso aí, e é muita incerteza, sempre foi muita incerteza. Recife mesmo, quando eu abri meu ateliê em Recife, a gente tava dando aula a pessoas mesmo de rua, assim, de arte, artesanato, de mostrar a costura, porque não era aula totalmente de costura, que a gente não tinha essa estrutura, mas assim, de fazer um concerto, manual, de pregar um zíper, de fazer uma bainha, e assim, tava dando super certo. Mas a pandemia veio e acabou com um monte de coisa, assim, a gente deixou de fazer um monte de coisa, até porque a gente não podia fazer. Sim. Né? Mas assim,
projetos sociais vai ter muitos pela frente, muitos, se Deus quiser, né? Porque eu venho de projetos sociais também. É bem importante para mim. Tem alguma novidade, tem alguma coisa nova que você já tá planejando, bolando e pode contar um pouco pra gente ou tudo ainda... Jeff, é assim, meu pessoal artístico, né? Eu estou fazendo um curso, né, de pesquisa e coisa na CUP. Tem um espetáculo novo que só vai ser eu em cena, né? Um espetáculo de dança, que na realidade é uma amostra para a finalização do curso. É o que eu estou preparando agora, né? A gente está preparando quadrilha junina já, porque fora uma produção que a gente faz que dure o ano inteiro, existem as produções artísticas de período, né? Que a gente faz Carnaval, faz Paixão de Cristo, faz São João, aí vem 7 de setembro, vem Natal, essas coisas. E fora isso, eu estou me organizando para que uma pesquisa de Trancoso que vai envolver parte da zona da Mata Norte inteira, certo? Aí tô com a minha amiga Daisy também, que ela tá estudando outra coisa do personagem, a gente tá bem ligado, montando ainda isso, certo? Mas no mais mesmo, o espetáculo daqui a 1 mês e meio já está sendo montado. E vai ter uma única apresentação, que vai ser para o pessoal do próprio curso, e que depois eu vou trazer ele para Paudalho com uma outra roupagem, que ela vai ser uma coisa muito assim, muito técnica só para adulto, uma coisa e outra. E depois a gente traz para Paudalho. Mas é assim, produzindo pouquinho e sempre. Pouquinho e sempre. Consistência, né? Pouquinho e Consistência. sempre. Você falou agora, uma parte que a gente acabou deixando passar também. O parte do envolvimento com a Paixão de Cristo, né? A gente tem aqui o Monte da Fé. E você tem algum envolvimento com lá? Tenho, eu fui convidado por João Batista, porque assim, eles vão fazer. Nunca muda tudo porque o custo é muito alto. Sim. Certo? Mas assim, eu estou desenvolvendo alguns figurinos de atores principais para a Paixão de Cristo, que tem um estudo diferente, né? Porque quando eles vieram me procurar, era justamente para dar uma cara nova a esse figurino, que o figurino pudesse também falar junto com o ator sobre a cena, sobre o período, né? Sobre tudo, sobre a estética, enfim. Aí assim, são trabalhos pequenos, assim, que não importa se é pequeno ou grande, mas assim, são trabalhos menores mesmo, mas de pesquisas muito profundas. Eu passei 2 finais de semana pesquisando sobre um personagem. E assim, é exaustivo, mas é para isso que serve, né? Esse trabalho. Gente, vocês acabaram de conhecer Diego Otávio, é um multiartista, completamente aqui, como vocês podem ver, entregue à arte, tendo sua vida praticamente devotada à arte em várias vertentes, de várias formas, com vários trabalhos, com vários reconhecimentos, várias coisas na rua. Eu e o estúdio, e com certeza a Vitória aqui, estamos lisonjeados com a presença dele e quero só para finalizar que vocês dois, tanto Vitória quanto o Diego, pudessem deixar uma mensagem para o pessoal que está do outro lado da tela, aquela mensagem para dar um apoio, para motivar, para ajudar, para apoiar e se mostrar como vocês estão dispostos e disponíveis a isso. Aproveitar que tá aqui na minha cara. Gente, assim, essa conversa foi muito importante pra gente ver que o estudo, ele é muito importante, independente de onde você esteja, qual hora você esteja. Então, sempre corra atrás de se especializar, né? Estudar e se aprofundar naquilo que você quer e que você faz. E é isso, qualquer coisa eu estou disponível, quem quiser conversar comigo, né? Nas minhas redes sociais. E é isso, obrigada pela oportunidade de estar aqui e por estar com você também. Obrigado. Gente, primeiramente agradecer a Deus pelo momento, né? A todos os seres de luz e de boa vontade que a gente encontra no caminho e dizer assim que a gente às vezes, eu passei uma experiência essa semana com um amigo que assim, às vezes as pessoas conseguem chegar no fundo do poço. A gente como ser humano também pode chegar. Mas aonde a gente estiver, a gente é capaz de fazer. Certo? Capaz de fazer o que a gente quiser. Basta só começar. A gente é capaz, como ser humano. E muito obrigado
tá? Pela oportunidade. Depois a gente marca uma outra conversa daqui a um ano, para o povo esquecer. A gente vem com outras histórias. E é isso mesmo, assim, gratidão. Gratidão a certeza. Deus sobre tudo, né? E gratidão ao universo e tudo. E gratidão por tudo, pela oportunidade que a gente está tendo de estar aqui hoje, todo mundo. Graças a Deus, vivos e com saúde. E é isso, o ser humano, ele pode tudo. Às vezes, do nada, a gente tem que transformar o nada. Então, a gente pode tudo. Não importa onde a gente está, a gente pode. E é isso. Massa. Muito obrigado vocês dois estarem aqui hoje, compartilhando. Você, Diego, compartilhando sua história. Você, Vitória, me ajudando aqui mais uma vez. André, muito obrigado mais uma vez. Gente, tchau, tchau. Um abraço a todos e muito obrigado por estarem acompanhando nosso trabalho.